Boa noite! Iniciamos mais um Elga e Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo, com credibilidade. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje está demais, deem uma olhadinha. Recebemos também para um bate-papo a doutora Elvira Lopes da Silva, que é otorrinolaringologista e nos trouxe aí uma informação muito pertinente para o momento em relação à fisioterapia olfativa. Essência de cravo, eucalipto, limão e rosa. Aí a gente tem essas essências prontas na maioria, muitas pessoas conseguem encontrar. Teoricamente, eu tenho até, por exemplo, eles vêm geralmente em potinhos de 30 ml. Sim, né? É um potinho igualzinho esse. Igual a esse. Aí a gente tem duas opções de fazer. O paciente pode abrir e desperdiçar, teoricamente, ele pode colocar umas 10 gotas em algodão e aí, teoricamente, aproximar esse algodão numa situação segura em que, teoricamente, não cause irritação no nariz. Fique aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E hoje é quarta-feira, metadinha da semana e aquele dia especial que eu adoro. Adoro falar de pessoas daqui, de eventos, de tudo que acontece na nossa terrinha amada e no nosso estado. Chegou a hora de Você em Evidência. E vamos iniciar o nosso quadro ressaltando o trabalho da nossa deputada estadual, Janaína Riva, que tem um projeto de lei móvel para que uma carreta seja disponibilizada para levar exames de mamografia às mulheres mato-grossenses do interior, que têm dificuldades para se deslocar até a capital. O diagnóstico precoce salva vidas. E vamos falar de alegria, energia positiva. Está voltando esse projeto que já está no coração de todos os cuiabanos. Mingu, Samba no Garden está de volta. Aquele pagodinho de todos os domingos na melhor casa desta cidade, Garden, minha gente. Então fiquem ligados que no próximo domingo já tem. Olha só que loucura, quem tá apaixonado, mais louco da turma, andando de mãos dadas pela rua, curtindo um pagode, segurando a cintura daquela que fez esse coração gelado. E vamos dar os parabéns e hoje vai para Cássia Fini, apresentadora, comunicadora, que sempre aí está trazendo alegria aos cuiabanos. E está de aniversário, então parabéns, Cássia, que Deus continue iluminando os seus caminhos. E olha só quem também está de aniversário, Fernando Metelo, mais conhecido como Cachorrão, apresentador do programa Café Caipira e também músico, minha gente, então cheio de talento. E o programa Elga e Você quer desejar muita saúde, paz e felicidade. E os parabéns também vai para a Glauciane Vargas, empresária, proprietária da Capodarte e parceira do programa Elga e Você. Desejamos a você, Glauciane, tudo de bom nessa vida, muita saúde, paz e energias positivas.
E agora, os parabéns. É mais que especial. Quem está completando 1 ano de existência é o Precito, o atacado da cerveja, essa loja sensacional que oferece aí uma infinidade de produtos e vale a pena conhecer. E há 1 ano faz a alegria de todos nós cuiabanos. Então, parabéns, Precito, e que esse seja o primeiro ano de muitos que virão fazendo a alegria de Cuiabá e de todo o Brasil. Precito, todo mundo pode comprar. Gostaram do nosso quadro de hoje, de todas as informações? Eu adoro Você em Evidência sempre circulando aqui em nosso programa. Mas estamos apenas começando, o Elgue Você de hoje está demais. Não saia daí que a gente já volta. O programa Elgue Você vai levar vocês para viver uma experiência em um apartamento alto padrão, Esplendore da Plaenge, e a Glenda já está nos esperando. Vamos lá? Olha só, sai do elevador dentro do apartamento e recepcionada aqui pela Glenda. Glenda, obrigada por essa oportunidade. Muito legal, assim, passar conhecimento, coisas boas para os nossos telespectadores. Muito obrigada a você, seja bem-vinda. Esplendore, no apartamento especial, muito bem decorado, com extremo bom gosto, que nós vamos apresentar para vocês agora, né, Glenda? Com certeza, vamos abrir as portas desse belíssimo apartamento, que é quase uma obra de arte. Então já dê uma espiadinha, que a gente já mostra mais detalhes. E já estamos aqui, minha gente, dentro do apartamento Esplendore, que é lindo, né? Meu Deus, Glenda, que sonho! Eu já me apaixonei, é um apartamento alto padrão mesmo. Exatamente. É um apartamento alto padrão de 169 metros quadrados, fica próximo do Centro Político Administrativo, a 200 metros do Pantanal Shopping, e são 169 metros quadrados de muito glamour, todo pensado especificamente para o público alto padrão, da construtora Plaenge, e a gente costuma dizer que a Plaenge é a grife do imóvel. Sim, quais são os diferenciais? Já que ela falou sobre a Plaenge, que é a grife do momento, quais são os principais diferenciais usando o Esplendore, esse apartamento maravilhoso que nós estamos aqui de exemplo? A Plaenge, em todos os seus empreendimentos, ela tem eu costumo dizer que são 2 grandes diferenciais em relação à entrega do imóvel. Primeiro, que ela tem plantas flexíveis, então quando o prédio ainda está na planta, você tem a possibilidade de escolher se você quer 3 quartos, sendo 3 suítes, falando do Esplendore especificamente, ou 4 quartos, sendo 2 suítes. Então você pode alterar
ao seu gosto. Pode. Durante a planta é o que foi determinado, mas depois que o apartamento está entregue, existe essa flexibilidade por ser um apartamento bem espaçoso, integrado. Agora eu entendi. Então as pessoas podem já estar morando no apartamento, ela pode fazer alteração. Pode fazer alteração, porque como o apartamento, a Plaenge pensa muito nas necessidades desse público, o público que busca os 169 metros quadrados, o público que busca alto padrão, então ela tem menos coluna, ela tem menos perda de espaço, então ela consegue trazer essa possibilidade de integração de ambientes que em alguns outros empreendimentos a gente não encontra. E tem uma outra coisa que eu acho super interessante, é que a Plaenge não atrasa a entrega dos empreendimentos. Isso é muito importante. Na realidade, ouvia-se muito falar sobre atraso, né? Então agora isso mudou, não é mais uma realidade. Da Plaenge não é uma realidade. Falando do Splendore, aqui deste apartamento que estamos, ele é um apartamento bem integrado, né, os ambientes. Ele é um apartamento bem integrado. Por isso que eu costumo falar, não tem como vender apartamento em metro quadrado. A gente acaba vendendo o imóvel dentro do conceito dele. Porque hoje a gente está dentro de um Splendore que a gente vai ter piso porcelanato Portinari ou da linha Onyx 1,20 por 1,20. A gente vai ter palimã na parede, que é o revestimento. A gente vai ter todas as bancadas trocadas e todas as bancadas hoje são nanoglass. A gente tem um apartamento todo automatizado, com as persianas, cortinas, som embutido. A iluminação é toda da IT Iluminação, que é toda em LED. Então, assim, são muitos diferenciais que não tem como eu comparar com outros. Cada um é cada um. E esse apartamento aqui é um dos apartamentos mais luxuosos do Splendore. Olha, eu estou encantada, minha gente. Eu tenho certeza que vocês também, porque ele realmente é muito bem decorado, de extremo bom gosto. E falando aqui deste ambiente que nós estamos agora, que é a sala conjugada com a cozinha, integrada com a cozinha, com espaço gourmet. Então, quais são os diferenciais que para você, que é uma pessoa totalmente entendida de tudo, chama mais atenção? O que me chama mais atenção aqui nesse apartamento é que ela integrou a sala, o espaço gourmet e a cozinha, dando uma singularidade a cada ambiente sem perder a integração. Então a gente consegue estar num ambiente confortável de sala com home, sem deixar de estar interagindo com quem está no espaço gourmet e na cozinha. Só que cada ambiente preservou o ser cozinha, o ser a sala, o ser o ambiente gourmet. E isso é muito importante, porque cada ambiente tem uma identidade. E isso, na nossa cabeça, quando a gente chega para descansar, muda muito, né? Ter essa preservação do ambiente. Então ela conseguiu trabalhar e deixar cada ambiente com a sua carinha, com o seu perfil de aconchego que aquele ambiente pede, sem perder a integração e o entrosamento da família, que é tudo que a gente quer, né? A gente quer estar todo mundo junto e misturado. Com certeza. Ganhou uma amplitude e realmente os ambientes, sala tem cara de sala, cozinha tem cara de cozinha. Traduzindo aí pra vocês, né, minha gente? Eu entendi perfeitamente. Glenda, eu tô apaixonada. Esse apartamento está à venda. Esse apartamento está disponível para negociação. E se vocês quiserem saber mais sobre essa oportunidade, é só falar com a gente, né, Olga? Mas só estamos aqui ainda falando da sala, da cozinha. Exatamente. Tem muito mais. Tem Fale muito mais detalhes, Glenda, em relação aos outros cômodos aqui da casa. A gente... Do apartamento. É uma casa, apartamento, são 3 suítes. Esse apartamento sendo uma suíte master com closet, aí tem as outras 2 suítes que são suítes simples, mas também são extremamente decoradas e adaptadas. As bancadas, as torneiras todas foram trocadas, os papéis de parede são todos da linha Orlean, então tem papel de parede no teto.
Tem lustre, luminárias com LED, star no quarto. Todo apartamento tem papel de parede no teto? Quase todo o apartamento tem papel de parede. É uma tendência hoje, né? Isso é uma moda recente? Não, não é uma moda recente, mas ela tá ficando um pouco mais... não popularizada, mas já tem mais pessoas utilizando essa tendência, mas não é uma tendência nova. Você gosta? Eu adoro. Eu acho lindo quando a gente entra naqueles lavabos e tem um papel de parede no teto. Eu acho muito legal. Eu acho que personifica a casa. Isso que dá a identidade da pessoa para o ambiente são esses pequenos detalhes. Desse apartamento, qual que é o seu cômodo favorito? Ai, a cozinha. E olha que eu não gosto de cozinhar, mas essa cozinha aqui, gente, olha, dá até vontade de fazer uns cursinhos, principalmente italianos, porque aquele fogão... Então vamos lá, dar uma voltinha na cozinha? Dar uma voltinha na cozinha, gente. Olha isso, minha gente, que sonho, Glenda. Estou passada, estou me sentindo tão bem nesse ambiente. Eu vou te falar, Glenda. Tá sentindo vontade de cozinhar? Nossa, eu cozinho qualquer prato aqui. Nossa, que cozinha maravilhosa. Esse apartamento é um sonho, Glenda. Realmente, esse apartamento é um sonho, sonhado nos mínimos detalhes e construído, projetado nos mínimos detalhes. Olha, é um xodó também, xodó, né? um Do xodó. Proprietário daqui. E olha, dê uma olhadinha nesse fogão. Olha, que maravilhoso. Sensacional. Olha só. Qual é a marca? Lofra. É uma marca italiana. Made in Italy mesmo. Sério? E ele tem algo especial, algum diferencial? Fogão normal, só a beleza. Ele é um dos fogões industriais mais utilizados para quem gosta realmente de cozinhar. Imagina, né? Italiano, o que italiano gosta de fazer? Cozinhar, né? Então, são todos os atributos do italiano na cozinha dentro dessa... Aqui eu estou olhando, é uma cozinha planejada, lógico. Sim. E quais itens que se destacam aqui, que eu quero muito que os nossos telespectadores tenham esse conhecimento do que é bom, do que está na moda, do que vale a pena. Exato. Bom, aqui todos os armários são da marca Bom Tempo, uma linha toda laqueada. Produzida especificamente para esse ambiente, para esse cliente, que essa é uma dos diferenciais da Bom Tempo. Bom Tempo, ela é especialista em móveis planejados? Isso, exatamente. Especialista cozinha, quarto em geral? Quarto em geral. Nossa, exatamente. Que legal. E aqui a gente tem também, ela trocou todas as bancadas, conforme eu já havia falado. Sim. Essas bancadas não vieram, ela fez exclusivamente para o projeto dela, combinando com todo o ambiente. Que sonho, né, minha gente? Eu realmente estou, assim, apaixonada nos detalhes, no bom gosto, no requinte dessa cozinha. Eu tenho certeza que vocês também, né, Glenda? Com certeza, não tem como não ficar, né? Quero pra mim. Então, gente, curtam aí cada detalhe dessa cozinha maravilhosa. Estamos de volta aqui para essa sala bafônica, agora em outro ângulo, mostrando essa adega e essa cristaleira que eu vou te falar, hein, Glenda? Maravilhosas, como tudo nesse apartamento. Sim, todos os detalhes, então vale a pena todos os ângulos. Com certeza. E aí, o que você pode nos contar, dar os detalhes dessa cristaleira e dessa adega? Então, ela também foi projetada pela Bom Tempo. Olha,
Bom De tempo. acordo com a necessidade. É com realmente aquela o nome do bom gosto. Exatamente. Criada exatamente para o ambiente, para atender a necessidade do cliente específico, né? Trouxe para esse ambiente essa obra de arte, né? Isso que eu ia falar, porque é uma decoração também. Além de, atende, né, duas necessidades. Exatamente, atende às duas necessidades, porque é uma obra de arte. Aqui poderia ser uma parede branca, ter uma tela ou alguma coisa assim, mas Não seria tão valorizado quanto agora. Exatamente, e traz para o ambiente social. Então a gente tem novamente um ambiente de TV, porém um ambiente social, caso queira tomar um vinho, um drink, um bom whisky com os amigos. Olha, não dá vontade de sair daqui, minha gente. O apartamento, além de belo, lindo, é aconchegante. Ela realmente conseguiu trazer todas essas qualidades aqui para esse ambiente. Inclusive, quem é a proprietária? Então, eu já até gostaria de agradecer a Narjara Bairros por ter nos deixado a gente apresentar o apartamento dela, visitar o apartamento dela. Ela é sempre uma cliente querida, sempre nos recepciona com os seus imóveis, sempre uma obra de arte, sempre muito bem decorados. É quase que uma grife também. Nossa, é um talento que eu acho que a pessoa tem que nascer com ele, né? Olha, obrigada, Narjara. É Narjara. Isso. Por nos receber o nosso programa aqui e os nossos telespectadores, mostrando, aproximando as pessoas, fazendo elas conhecerem o que é bom e que tem qualidade, né, Glenda? E eu quero te agradecer também por você estar aqui, passando todo o seu conhecimento, faz muita diferença, eu tenho certeza que todo mundo está adorando. Obrigada a você mais uma vez pela oportunidade de abrir as portas do mercado imobiliário cuiabano. E está aquecidíssimo, né, minha gente? Muito aquecido. Glenda, olha, muito obrigada, eu adorei essa voltinha e eu quero de novo, viu? Ah, então, já estou preparando uma coisa super legal para a semana que vem. E nós vamos conhecer outro apartamento. Olha, e aí, vocês gostaram, estão curiosos? Eu estou. Então, inclusive, se vocês quiserem conhecer algum edifício, empreendimento específico, é só mandar no WhatsApp que a gente mostra e abre as portas também. Porque a gente está aqui para abrir as portas do mercado imobiliário cuiabano. Então, já estão aí ligados que sempre teremos aí essas informações mostrando esses lugares maravilhosos aqui em nosso programa. Glenda, obrigada mais uma vez. Estou ansiosa pela próxima visita. Obrigada a você. E o Elgue Você de hoje continua. Daqui a pouquinho, mais uma entrevista sensacional, só que lá no estúdio. Então não sai daí que a gente já volta. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo, sempre informativo, pensando em vocês. E hoje é muito importante, eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque estamos recebendo aqui a doutora Elvira Lopes da Silva, otorrinolaringologista, que é uma profissão que está muito em alta agora, as pessoas estão necessitando muito dessa especialidade, doutora, e eu quero iniciar te agradecendo por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de falar também de um assunto tão importante, fazer um esclarecimento aí para todos que nos assistem. Agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos por você estar aqui compartilhando seus conhecimentos.
Doutora, o nosso tema hoje é essa perda olfativa que o mundo inteiro está sofrendo e tem casos que estão demorando a ser revertidos, e a perda olfativa é algo que atinge diretamente a nossa qualidade de vida, a nossa autoestima, desejo de viver, a nossa segurança. Então é um tema muito importante que as pessoas que estão nos assistindo hoje podem ter essa luz e buscar resolver esse problema. Mas eu quero iniciar, doutora, pontuando que existe várias outras patologias fora a Covid-19, que é o boom da pandemia, o momento que está causando, que podem causar essa perda olfativa, né? Sim. Então, é muito importante a gente falar que o olfato ele tem esse papel muito interessante em toda a nossa vida. Para a gente fazer identificação de odores, da própria higiene, a questão de remeter a memórias, a gente comeu aquela coisa gostosa, lembrou de um momento gostoso. Doutora. Então, assim, ele tem uma relação com toda a qualidade emocional associado. Então, realmente, quando a gente viu esse problema, que a gente vê essa perda, essa diminuição súbita que vem tendo na Covid, foi uma coisa muito assustadora, porque tirou toda essa identidade que o olfato traz na vida das pessoas. Mas isso é um assunto que a gente já lida há muito tempo. A gente sabe que em torno de 15% dos nossos casos de consultórios a gente pode ter esses problemas de olfato. E com a idade isso aumenta. A partir dos 50 anos a gente tem até 25% de casos de perdas que a gente pode ter do olfato. Nossa, eu não sabia que, infelizmente, a idade causa isso em algumas pessoas. Também nós temos, sim. Mas é associado a alguma patologia ou a condição é a idade mesmo? Também nós temos algumas associadas à patologia. Por exemplo, a gente vai falar quais são as outras causas mais comuns. Antes do quadro da Covid, a gente sabe que uma das principais causas que nós temos são outros quadros virais. Então, resfriados, quadros de rinossinusites, rinites, um quadro alérgico, ele pode criar uma inflamação dentro do nariz nasal e isso ocasionar uma diminuição ou perda do olfato. A gente sabe que traumatismos cranianos também podem ter relações com isso. Então, a pessoa teve uma queda, uma batida em determinadas regiões e podem, de repente, acordar sem sentir o cheiro. A gente vê também muitos quadros associados com a progressão da idade, tanto que os idosos, eles acabam tendo um pouco de uma recusa alimentar e isso estar associado por eles não conseguirem ter aquele sabor e aquele cheiro muito. Ele perde você sentir o sabor, o gosto, você fica muito mais animada para comer e depois você parece que não está comendo nada. Exato, isso é o que a gente percebe que acontece. E um dos grandes problemas que a gente está tendo é algumas doenças neurovegetativas que nós temos, um dos primeiros sinais podem ser essa perda de olfato. Eu digo doença de Parkinson e Alzheimer, que são doenças que a gente conhece muito bem e um dos primeiros sinais que a gente pode ter pode estar relacionado a isso. Então as pessoas antes de manifestarem os seus sintomas típicos da doença, eles podem procurar um otorrinolaringologista com uma queixa de que o olfato está diminuindo, aquele paciente que de repente não está sentindo o próprio cheiro e aí a gente percebe aquela perda de vontade de se alimentar e aí você associar que isso pode ter relação com uma doença inicial. Nossa, então, o que a senhora, você é novíssima, eu falei no início da entrevista, doutora, então um alerta que as pessoas têm que já saber que uma perda olfativa pode ser o início de alguma doença degenerativa, uma doença vegetativa que você falou? Neurovegetativa. Isso, neurodegenerativa. Degenerativa. Isso, que a gente chama que são essas principais. Eles mostraram em estudos que as pessoas que sofrem, inclusive, com isso, têm um volume cerebral, que a gente chama de substância cinzenta e branca, reduzido em relação a quem não tem. Porque diminui todo esse fator de memória, de contato que a gente tem do olfato. Então, a gente vê que é um problema que chama alerta para as pessoas em relação a isso. Então, você perceber no seu familiar um pouquinho descuidado em relação ao próprio autocuidado, aquele gás que de repente ele não conseguiu prestar atenção, comer uma comida estragada, porque às vezes eles não sentem, então acaba não sentem cheiro, e aí a gente percebe que isso pode ser um sinal inicial dessas doenças neurodegenerativas. Mas não temos dúvida que antes da Covid, que é um vírus aparecer, os outros quadros virais eram muito importantes nisso. Então a gente via muito relacionado a essas perdas quando via depois de um quadro de uma gripe, um resfriado, quadros alérgicos. Aqui a gente tem muitos quadros de rinite alérgicas e que podem cursar com isso. E não esquecer dos quadros tumorais. A gente tem tumores dentro do nariz que podem causar e cursar com essa diminuição do olfato também. Por isso a importância daqueles casos persistentes ou
outros quadros que não têm relação com o quadro típico da Covid, a gente procurar o médico para fazer outras investigações, porque podem chamar alertas de outros diagnósticos diferenciais. Sim, sim, é uma tristeza perder o olfato, né, doutora? Nossa Senhora. Ainda bem que tem agora, que é um assunto da nossa pauta de hoje, que é essa fisioterapia do olfato, que está realmente ajudando as pessoas? Sim, a fisioterapia do olfato ela é conhecida desde 2009, ela foi desenvolvida, na verdade, descrita por um grupo alemão. Então, nós já fazíamos esses estímulos de uso, principalmente para as causas pós-infecciosas. Então, são esses quadros que vêm pós-quadro viral, que a gente já tinha antes da Covid. Então, esses quadros que são reversíveis, né? Reversíveis. Então, sim, a gente conversava, orientava. E o que é melhor é que a fisioterapia, como a gente fala do termo, é como se fosse um exercício. Então, as pessoas vão estar realizando um exercício para conseguir resgatar essa diminuição ou perda do olfato, fazendo um treinamento diário que a gente pode estar avisando. E ele, assim, é um tipo de... É um exercício para o olfato. Para o olfato, literalmente. Como a gente fazer uma academia, como você fazer ali uma musculação para estar exercitando, a gente vai estar exercitando essa região toda do epitélio, da musculatura, ali, da parte do olfato, dos neurônios que tem ali presentes para ajudar a fazer com que eles voltem a estar sendo reativados e produzidos para a gente conseguir ter esse olfato de novo para esses pacientes. Então é algo seguro, tem poucos efeitos adversos, pode ser recomendado em casa, não é uma medicação que você faz uso e está muito utilizado, principalmente para esses casos persistentes que a gente sabe, o paciente que tem o quadro da Covid, ele tem aquela perda súbita, só que a gente sabe que a duração é mais ou menos de 7 a 14 dias em 65% dos casos. Tipo, mais da metade, né, volta normal. Mas tem uma parcela aí que está dentro desse 35%, sim, que não volta 100%, sim, e tem uns que não voltam, isso, doutora. A gente a senhora tem pacientes nessa situação? Sim, nós temos paciente, a gente vê em estudos que de 2 a 3 meses, em torno de 50% vai recuperando ao longo do tempo, eles têm uma certa demora para essa recuperação, porque foi atingida uma região um pouquinho mais delicada. Tipo, realmente, foi mais intenso o problema? Mais intenso o problema, porque assim, qual que é o mecanismo que a gente fala que tem? Geralmente a gente não sabe esclarecer muito certo, mas por estudos de ressonância que eles fizeram, eles evidenciaram que há um dano nas células que sustentam esse nervo do olfato. Quem que são as células que sustentam? Que dão nutrição, oxigenação, vascularização. Então essas células ao redor é que são danificadas. Então a gente vê que elas podem, e o nosso epitélio olfativo que a gente tem, eles têm uma capacidade de regeneração muito grande. Do sistema nervoso central é um dos que a gente tem, o único que tem uma capacidade de voltar a formar as células novamente com estímulos. Notícia boa essa. Isso é muito bom. E até para falar para as pessoas não desanimarem, que quando tem uma perda, eles precisam, teoricamente, procurar ajuda, porque há tratamentos que podem ajudar. É bom frisar isso, doutora, para as pessoas não desanimarem, porque eu acredito que isso também causa um problema psicológico na pessoa. Então, exatamente. É uma tristeza, uma depressão, qualidade de vida. E aí a pessoa já desiste e cada vez isso vai desanimando mais, né? E se você tem aquela certeza, não, opa, peraí, tem uma capacidade de regeneração, tem uma fisioterapia, então as pessoas estão tendo sucesso, a gente tem que fazer esses alertas. Isso, o que a gente mostra é isso, que as pessoas ao longo do tempo, elas vão recuperando e que tem menos de 5% que persiste com isso com até 6 meses, de continuar ainda com essa... O prazo máximo que você teve com algum paciente ou conhecimento são 6 meses? Eu tive um quadro que eu acompanhei, como a Covid é um quadro muito novo, a gente está tendo casos de até 1 ano, porque a gente já tem a doença que ainda as pessoas estão mantendo ainda aquela perda. E aí o que a gente conversa é relacionado a isso, é porque muitas pessoas às vezes ficam aguardando, fazem coisas que de repente eles não têm todo aquele tratamento específico. Com certeza. E aí a gente o médico Google, Dr. Google, eu falo Dr. Google, né, doutora? Que a gente acaba Se recorre ao vendo. Dr. Google, Isso. Vai postergando aquilo, daí começa com a depressão por não estar sentindo cheiro, não estar sentindo gosto. Isso. E aí vai deixando de lado, mas o certo é buscar um profissional. Exatamente. A gente mostra que em torno de 30% das pessoas têm depressão e uma queda de qualidade de vida severa por conta desse problema. Então a gente vê que isso impacta, porque nós somos cheiros, até para identificar filho, identificar outras pessoas, o feromônio, tudo isso a gente precisa de ter um olfato aguçado para funcionar, para ter prazer para se alimentar, então perde tudo isso. Então o que a gente quer deixar mesmo de alerta é isso, porque a Covid veio, ela traz muitos sintomas e deixa
sequelas que a gente vê, e uma delas tem essa alteração de olfato, mas que tem um tratamento. E esse tratamento, ele tem essa capacidade exatamente por conta desse epitélio todo, ele tem essa capacidade de voltar, dele poder regenerar, ele tem isso, ele só precisa ser estimulado e ter esse tratamento que nós estamos comentando sobre a fisioterapia. Maravilha, doutora. Eu quero agora falar como é que funciona essa fisioterapia, como é que funciona, eu sei que tem com acompanhamento e tem também uma dica de poder fazer em casa, né, doutora? Isso. Mas eu vou pedir para você segurar um pouquinho, eu vou chamar um intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta hoje recebendo a doutora Elvira otorrinolaringologista, falando aí que tem solução, minha gente, em relação a essa perda olfativa que muitos brasileiros e no mundo estão sofrendo. E ela está aqui ao meu lado, doutora, eu estou adorando a nossa conversa, que eu sei o quanto isso vai representar para as pessoas que estão nos assistindo. É uma luz no fim do túnel, né, doutora? Assim, para voltar esse ânimo pela vida que as pessoas perdem com essa perda olfativa. Mas finalizamos o bloco anterior falando para entrar em como é que funciona essa terapia, essa fisioterapia do olfato. Isso. Na verdade, o que a gente vai explicar é o seguinte, nós temos dois tipos principais. Um tipo clássico que a gente conhecia desde 2009, que é feito com essências. Os que foram estudados são 4 essências principais: o cravo, limão, rosa e eucalipto. Essas essências a gente pode conseguir... Eles têm uns cheiros característicos para estimular... Se você sente um cheiro, por exemplo, do eucalipto, você identifica ele. Isso, e cria toda uma memória de um lugar, das pessoas. Então isso é muito bom, que é o que a gente quer fazer. Tanto que quando a gente faz a fisioterapia, tem que ser no momento em que o paciente está tranquilo, ele precisa mentalizar e tentar trazer na memória o que aquele cheiro pode trazer para ele, como é que era aquele cheiro, para que ele se concentre nesse exercício, porque é um exercício, a gente não está falando, então ele tem que estar no momento muito concentrado, não é simplesmente chegar e aproximar o cheiro e pronto, não, ele precisa viver aquele momento ali. E aí a gente comentou que esse primeiro que tem, vocês podem conseguir essas essências em lojas de manipulação, em outras lojas, tem sites, então eram os que a gente conseguiam. Vamos repetir então essas essências, já que as pessoas podem fazer esse modelo das essências em casa. Quais são as principais? Os estudos que eles fizeram foi com cravo, essência de cravo, eucalipto, limão e rosa. E rosa. Aí a gente tem essas essências prontas na maioria, muitas pessoas conseguem encontrar. Teoricamente, eu tenho até, por exemplo, eles vêm geralmente em potinhos de 30 ml. Sim, né? É um potinho igualzinho esse. Igual a esse. Aí a gente tem 2 opções de fazer. O paciente pode abrir e desperdiçar, teoricamente, ele pode colocar umas 10 gotas em algodão e aí, teoricamente, aproximar esse algodão numa situação segura em que, teoricamente, não cause irritação no nariz. Pode sem contato. Sem muito contato. Eu vou até mostrar pra gente ter uma noção para não ter esse problema de irritação, porque às vezes você pode causar essa irritação e aí tudo ser ao contrário do que a mais. Entendi. Ou você pode fazer também o cheiro direto, de você aproximar sem precisar usar o algodão, embebecer no algodão e aí fazendo Mas, doutora, uso seguro. O que você indica? Eu costumo indicar para os pacientes fazerem direto. Eu falo para eles, podem estar colocando e cheirar, aproximar de forma segura. Eles ficam ali, basicamente, vem aquele cheiro num quarto tranquilo. 10 segundos. É muito rápido. Você fica cheirando durante, você mesmo faz a conta. Pode contar mentalizando. Ou coloca no cronômetro, né? No cronômetro, e aí durante 10 segundos, tem lugares que falam 15 até 20 segundos, então é muito curto esse estímulo. Então você não precisa ficar o dia inteiro, você vai separar 2 momentos do seu dia, de manhã e à noite. 2 vezes por dia? 2 vezes ao dia. Tem algum intervalo de horário? A gente orienta assim, você pode fazer, não precisa ter um horário e depois de 12 horas outro, não tem mas você precisa ter intervalo entre os cheiros. Então, por exemplo, eu comecei com limão, eu dou um descanso de 15 segundos, aí eu pego a rosa, eu dou descanso de 15 segundos. Não dá pra cheira um, para cheira outro, não pode. Você tem que parar um pouquinho, até pra gente fez aquele estímulo, né, parte nervosa, nós estamos falando, dá aquele entendimento, mentaliza aquela outra essência e continua o treinamento novamente.
Sim. Então a gente tem esses quadros com as essências, mas é muito difícil. Às vezes pode ser que as pessoas não tenham facilidade de encontrar, às vezes porque é mais caro. E aí foi que no contexto da Covid, depois que nós vimos esse aumento importante aí, essa necessidade de tanta gente de usar, foi que nós inventamos os kits caseiros. Na verdade, alguns estudiosos aí começaram a falar, vamos pegar os odores que vocês têm em casa mesmo. Por exemplo, a gente pode separar café, mel, cravo, pasta de dente de menta, vinagre de vinho tinto, baunilha. E aí pode fazer esses cheiros também da mesma forma. Por exemplo... Existe uma quantidade mínima de cheiros, doutora? Então, isso é importante. Eles fizeram alguns estudos mais ou menos. Por exemplo, o café. Você pode colocar 2 colheres, uma vasilha normal como essa. Ela só precisa estar tampada e ficar protegida da luz, para a gente não ter intervenção por conta do calor, ainda mais aqui. Então, vocês podem pegar uma vasilha que tiver com tampa em casa, e aí você vai ali, abre, você aproxima de uma forma segura e fica ali mentalizando. Eu estou aquele cheirinho que o café tudo remete. A casa da avó, ao bolo, então você fica ali uns 10 segundos. Acordando, né? Você vai mentalizando. Isso, mentalizando todo aquele cheiro que tem e você fica ali. Estou 10 segundos, a gente não está pedindo tanto tempo. De 10 a 20 segundos, o paciente aproxima, não pode ficar muito próximo. Tô sentindo cheirinho de café de aqui. Café, a gente tá Olha que eu já tô boa com o meu olfato. Exato. E aí a gente pode ter tanto plástico, pode pegar de vidro, aqui eu tenho mel. Mel pode ser mais ou menos 20 ml, que dá 1,5 colheres. Aí você não precisa ser muita coisa. E aí você também pode estar abrindo e aproxima, sem ficar em contato com a pele, mentalizar aquele odor, de você ficar com aquele cheiro, de você pensar em tudo aquilo que traz e ficar ali uns 10 segundos. Aí dá um intervalo de 15 segundos e pega a outra. Então em casa a gente tem tudo isso. Cravo, você pode usar 10 unidades de cravo. Sim. Aí os vinhos, um suco concentrado de tangerina, que eles fizeram estudos, em torno de 20 ml. A tangerina tem um cheiro forte, característico da tangerina. Quando você vai descascar, fica com aquele cheiro, lava a mão um monte de vezes, você não consegue tirar. Lembra muita coisa. Então eles selecionaram esses cheiros do dia a dia das pessoas. E aí você vai se concentrar para fazer isso durante 10 a 20 segundos. E vocês já mensuraram a eficácia das essências e desses cheiros que você tem em casa? É a mesma? Mesma. A gente não vê diferença entre eles, tanto que os primeiros que foram, que a gente teve, os estudos, começou com as essências e eles tinham um tipo de... A gente via o desenvolvimento extremamente importante. Então, os primeiros que nós tivemos, que começou porque isso é antigo, já tem mais de uma década essa fisioterapia. Olha só. É que agora a gente está falando porque veio a necessidade. Mas a gente já tinha estudos muito bons naquela época. E aí a gente via que as essências serviam muito bem, às vezes tinha uma dificuldade de encontrar, a gente tem hortelã também que as pessoas falam. Então, tem outras coisas que a gente pode estar utilizando e adaptando. Só que com esse kit caseiro, isso ajudou muito, porque as pessoas tiram o que tem em casa. A única coisa que a gente fala para tomar cuidado é que não pode ficar utilizando qualquer cheiros. Então, eu vou pegar um cheiro de produto químico, de amônia, primeiro, porque você pode causar irritação, rinites alérgicas, crises de alergia se você ficar estimulando um cheiro irritativo. E até mesmo, por exemplo, amônia. Você num estado normal, você não consegue cheirar uma amônia muito tempo. Isso. Você sente aquele cheiro, você já repulsa. Isso. Agora, sem olfato, você cheira aquilo ali, você nem vê o dano que você está causando. Exatamente. E você vê o tanto que nos desprotege. Isso, a gente fica vulnerável a tudo isso. E assim, outra coisa que é importante é que alguns cheiros, por exemplo, a amônia, alguns produtos, eles fazem estímulos de um outro nervo, que a gente chama trigêmeo. Então, ele não ajuda a estimular o nervo olfatório. Então, você está pegando um cheiro que não vai estar estimulando o nervo que é necessário. Então, por isso é importante procurar um médico para que eles te orientem sobre os odores, para que você faça certo, para não pegar. Tem gente que usa cânfora, não é indicado. Isso que eu ia te perguntar, existe... Vick, então, não é indicado? Não é indicado, ele faz um estímulo, não é indicado. Tem buchinha que as pessoas, umas plantas de buchinhas que as pessoas usam, não é muito indicado. Pra sinusite, aquela que usam pra sinusite. Exatamente. Isso não é bom porque ela pode causar um efeito, além de não estimular o nervo certo, não ajudar nessa fisioterapia necessária, eles têm esse papel de poder danificar e de irritar o nariz e causar um outro efeito. E aí o paciente terminar e ficar com esse nariz, depois que volta, ficar com outro incômodo. Nossa. Então a gente tem esses odores. Vai corrigir um problema, causa outro, causando né, outros. Então a gente tem. E importante falar do tempo. As essências, elas duram de 4 a 5 meses. Isso mesmo que eu iria perguntar para a senhora agora, porque no caso das essências, elas devem até ter um
uma validade maior. Isso. Mas dos natural, lá café, tudo, quanto tempo você tem que trocar? Em geral, a gente fala de 4 a 7 dias. Então, às vezes, tem um auxílio de Rapidão, alguém então, rápido muito para ficar, rápido. para você não perder aquela característica, porque ele tá guardado numa vasilhinha que você vai abrir, vai ficar exposto, aí ele tá fora de toda a embalagem. Então, o ideal de uns 4 a 7 dias você fazer aquela troca para manter aquele cheiro um pouco mais intenso, porque a gente precisa. E outra coisa importante, é aquele estímulo diário. Assim como o exercício de academia, uma fisioterapia, quem teve um problema precisa todos os dias estar se motivando, é importante que as pessoas tenham esse empenho de reservar aqueles 10 segundinhos, 2 vezes ao dia, fazendo um intervalo entre os cheiros, mas fazer todos os dias. O que a gente vê todos os dias. Os resultados são a longo prazo. Existe algum intervalo durante ou não? Quem está com esse problema vai ter que fazer essa fisioterapia até começar a ter sucesso. Isso, a gente orienta as pessoas fazerem até melhorar, e tem estudos que mostram que de 6 a 9 meses é o tempo que a gente pode estimular para falar assim, nós tivemos falência do tratamento. Então, para a gente ver que é algo longo, então eu não posso, eu tô ali um mês e falo, não vejo resultado, eu vou persistir. Porque a gente considera que o tratamento não teve um efeito depois de 6 meses eu fazendo todos os dias, sem intervalos, para eu dizer que de repente eu não tive uma efetividade do tratamento. Doutora, aconteceu já? Então, nossa, acontece... Dá até um medo, fala, nossa senhora, porque querendo ou não querendo, estamos aí numa pandemia sujeitos a pegar o Covid, porque já viu que pegando uma vez não é sinônimo que não vamos pegar nunca mais. Isso. Mesmo com anticorpos, acontece, muita gente aí está pegando 2, 3 vezes. Isso. Porém, então, estamos suscetíveis a um problema. Acontece de passar aí mais de 6 meses e não recuperar? Acontece. A gente tem alguns casos que, dependendo da intensidade que foi, a gente até vê que a doença é muito diferente de um paciente para o outro. Tem pacientes que eles não têm comorbidades, não tem todo um fator idade, eles desenvolvem um quadro de doença pior. Então, essa gravidade maior da doença pode, às vezes, fazer com que o paciente tenha uma sequela permanente por mais tempo. E, às vezes, a gente está nos 6 meses fazendo treinamento e o paciente, né, a fisioterapia, ele ainda se queixar que ele não consegue ainda detectar, sentir o cheiro de fumaça, comida, ele ainda não está conseguindo perceber. Então, infelizmente, a gente tem aí menos de 5% que podem, após 6 meses, continuar ainda com essa sequela que é tão... Menos de 5%. Isso. A doutora falou agora menos de 5%, falou, olha, pelo menos é uma fatia pequena. Isso. E depois disso, existe alguma cirurgia, alguma coisa mais que pode tratar esses casos mais graves, que não reverteram com fisioterapia? Ou algum remédio? Existe alguma coisa assim? Então, a gente tem assim, nessa época da Covid, estão estudando muitas medicações. Sim. Vitaminas, tem alguns outros medicamentos que a gente está fazendo uso, que são anti-inflamatórios direto, com posição, para você chegar bem na região do olfato, que ela fica bem no teto, na parte superior do nariz. Sim. Então, já comentaram até mesmo de cirurgia, de fazer alguns tipos de injeção, de células específicas para... Mas nada disso a gente tem uma evidência muito clara. De falar por enquanto, porque é tudo muito novo, então não é para desestimular ninguém em relação a isso, porque a gente está vendo uma doença de praticamente de uns anos para cá, de 2019 para cá que nós estamos escutando. Então a gente está estudando uma gama de medicamentos que a gente pode estimular, tem muitos, assim, se eu comentar para vocês... Possibilidades são grandes. Grandes, até medicamentos que a gente usa para sono, a gente está usando para isso, vitaminas, então a gente está tendo estudos voltados muito para essa área, não só utilizando a parte não medicamentosa, que é a fisioterapia, como muita coisa medicamentosa. Então a gente tem outras opções que a gente pode estar apresentando para esse paciente e tentar aí para ter uma certa melhora. Que maravilha, porque realmente é tudo muito novo, então vai se descobrir muitas coisas daqui para frente e ajudar essas pessoas que, embora seja uma parcela pequena, né, doutora, sofrem com esse problema que causa, sim, um desânimo muito grande. Sim, e o importante disso tudo é a aderência. O que a gente vê é que as pessoas ao longo do tempo, elas vão perdendo essa motivação de fazer a fisioterapia porque às vezes não percebem um resultado. Por isso que a gente está falando desse tempo aí que tem que ter essa dedicação. Eles mostram que nos primeiros 3 meses, 88% das pessoas são adeptas e fazem adesão de ficar fazendo todos os dias essa fisioterapia. Depois de praticamente 6 meses que a gente vê, os pacientes quase menos de 50% estão Eles desanimam.
Então a gente já é um sintoma lá da depressão que já está agindo por ali, né, também, doutora? a gente pode ter essa relação, porque ao longo do tempo Tem as que ter um pessoas acompanhamento psicológico também. associado. A gente vê de ter junto esse estímulo da família. Tem detectores hoje em dia para vazamento de gás que pode auxiliar. Olha, de isso é ligar de muito repente importante. o gás só quando for utilizar. Tem Tem algum detectores caso que a senhora tenha conhecimento de algum paciente, alguma coisa que causou um problema, assim, de risco de vida? eu vi mais ou menos assim uns casos aqui que que eu lidei com realmente assim, a pessoa teve intoxicação alimentar porque comeu algo que estava na geladeira assim umas 2 semanas, ela não tinha percebido, e aí ela teve todo um problema, e aí foi descobrir que é porque a comida estava ali dentro, ela não tinha se atentado, né? Daí a importância de datar, a questão de datas de validade. Tem que ter já uma atenção uma muito atenção grande. maior, de ficar observando o aspecto dessa comida para ver se teve algum tipo de alteração ao longo do tempo, porque o nosso principal sinal que ajuda ali não vai estar funcionante. A gente teve um quadro, teoricamente, que mostrou aí muito grande, que saiu, foi na Flórida, de uma família que eles tiveram a Covid e que teve um princípio de incêndio na casa, e que o filho que não tinha tido a sequela de olfato é que alertou os pais, que acordou, porque senão eles teriam tido uma tragédia maior. Sim. Então, incêndio, de queimadas, que às vezes a pessoa perde até essa proteção natural. Com certeza. E aí existem hoje em dia detectores das pessoas que estão sofrendo, de colocar nas casas, de colocar na cozinha para o gás, que são coisas que podem dar certo problemas de segurança mesmo. E as pessoas têm que se atentar a essa proteção mesmo, porque às vezes você não se atenta e pode acontecer, é normal. Para quem perdeu o olfato nessa pandemia, sabe do que eu tô falando. Doutora, tem uma relação também, olfato e paladar. Alguns perdem o olfato, não perdem o paladar, isso é normal, e o paladar volta normal? Isso. O olfato e o paladar, eles são estímulos muito próximos. A gente tem o olfato, tanto que as pessoas falam, e o olfato acaba por um estímulo próximo estimulando o paladar. Sim. Então a gente vê que são coisas muito... Às vezes a gente tenta estimular, querer fazer alguma coisa voltada para o paladar, mas é o olfato que tem que ajudar para esse paladar ser resgatado. Entendi. Então a gente viu nesse processo todo, às vezes, diminuição de paladar, de discriminação das coisas, do que é o doce, do amargo, do salgado. Uma confusão. Uma confusão. A gente estimula a fisioterapia também para essas condições que tem só a ver com o paladar associado. A gente também é utilizado para essas situações que a gente acaba vendo, né, que é muito importante para ajudar. Cada indivíduo é diferente, né? Manifesta de uma forma diferente. E aí a gente vê todas essas diferenças. A gente vê que as principais recuperações, elas acontecem mais com o paladar. A gente não sabe dizer muito qual é o motivo específico, mas quando você tem a recuperação, em torno de 50% recupera o olfato e 70% esse paladar é recuperado. Então a gente vê que ele consegue ter uma recuperação. E com certeza esse impacto de alterar o olfato, alterar só o olfato e paladar tem a ver com a gravidade e a severidade do vírus. Porque ele vai atingindo as estruturas e dependendo do grau de dano que ele causa ali na região, ele vai fazendo um impacto restrito para o olfato, dependendo da magnitude disso tudo, atingindo até a região do paladar também do paciente. Doutora, eu tive uma curiosidade, como você falando da região, é que o Covid é encontrado aqui, né? Isso. Tipo, até tem o teste lá, eu esqueci o nome agora, que é o do cotonete. O RT-PCR, o suave Isso. nasal que eles fazem. Que ele identifica o vírus no nariz, na cavidade. Isso. Então isso está totalmente ligado ao vírus. Totalmente. Está aí. Tanto que a gente fala que quando a gente adquire a doença, tanto que a transmissão é feita por esse espirro, tosse, para a gente ver que ele está nessa cavidade nasal. E aí, quando ele faz esse tipo de contaminação, um dos lugares que ele costuma atingir é essa região que a gente chama de fossa olfatória, que fica no teto do nariz. Então, ele vai e atinge exatamente aquela região. Tipo, ele gosta bastante dali. Gosta muito daquela região. Ele acaba chegando, ele vai destruindo todas essas células de sustentação, que são células que dão suporte para os neurônios que ajudam no olfato. Então, são as células que levam nutriente, tiram oxigênio, levam a vascularização. Então, eles danificam. A gente não vê que é um efeito direto no nervo, mas são as células que ajudam a dar suporte desse nervo. E os pacientes que costumam ter um efeito mais prolongado, além de pegar essas células de sustentação, eles pegam as células tronco, que são as células que fazem a regeneração contínua desse nervo. Então é uma coisa muito mais intensa. Entendi. Daí a gente vê que esses pacientes costumam ter um sintoma mais severo, deles terem maior dificuldade de estar sentindo o cheiro das coisas, porque atingiu exatamente na matriz que faz toda a regeneração. Só que o que a gente falou mais uma vez, o importante é lembrar que esse tecido, ele tem uma capacidade de se regenerar muito importante. A gente tem, por exemplo,
exemplo, eu trabalho com audição. O nervo auditivo, a gente comparando, quando a gente perde a audição, a gente não tem essa capacidade. A gente fala para os pacientes, olha, perdeu, vamos cuidar para não, de repente, evoluir. Entendi. Agora, a parte que nós temos do olfato, a gente fazendo o estímulo contínuo, a gente fazendo essa fisioterapia, esse exercício, a gente consegue resgatar e estimular com a produção de mais neurônios. E se tem mais neurônios, a função vai voltando. Vai voltando o olfato, a gente vai recuperando esse paladar também. Então a gente vê que é todo um ciclo associado. Então a gente vê que eles já fizeram estudos mostrando que, né, tem, claro, que estudar muita coisa, é uma doença muito nova, mas que ele afeta essa estrutura toda que dá suporte para esse neurônio. E aí a gente vê que tudo isso pode ser modificado, a gente ter essa melhora, que a gente fala uma modulação, uma variação de função desse nervo, porque nós temos uma capacidade que a gente chama de plasticidade. O que que é isso? É essa questão de você ter essa regeneração. Sim. É a mesma coisa que a gente fala, estimular a criança pequena é melhor que você está com os neurônios do que, de repente, depois de uma certa idade. Aqui a gente consegue ter essa plasticidade que nós não temos em outros lugares do sistema nervoso central. Como se fosse a nossa criança que consegue regenerar recuperar, mais fácil. regenerar. E aí, fazendo esse estímulo, por isso que assim, a gente não pede para as pessoas ficarem em casa, esperarem. A gente tem esse tempo de 7 a 14 dias que você pode falar para o paciente, aguarda porque vai voltar em 65%. A gente pode ter esse tempo de não entrar com uma medicação mais agressiva, né, do paciente poder cuidar de todos os outros sintomas. E depois desses 14 dias, se persistir, é importante procurar um especialista para tentar utilizar e fazer algum tratamento direcionado. Seja ele não medicamentoso, a fisioterapia que nós estamos falando aqui, ou medicamentoso se isso se persistir por mais tempo, 3 meses, 6 meses, que é o que os estudos estão mostrando aí. Doutor, olha, é maravilhoso o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que as pessoas aí que estão passando por esse momento, que é um momento difícil, estão mais animadas, Sim. vão buscar um profissional. Se não for possível no momento, um acompanhamento, vão se utilizar da fisioterapia que pode fazer em casa, levando em consideração todos os detalhes que a senhora falou aqui, que foram muito importantes. E eu quero te agradecer muito por esse bate-papo, foi muito esclarecedor. Eu entendi assim, sabe, com clareza, você deu uma aula aqui. Obrigada. Obrigada, doutora Elvira. Eu que agradeço, muito obrigada. E assim, o nosso alerta maior é isso, né? A doença já traz tantas sequelas, a gente tem sequelas de perdas de entes queridos, sequelas pulmonares de limitação de uma coisa tão importante Sim. que é respirar, e a gente saber que algumas delas a gente consegue ter uma reversão, mas precisa ter aquele empenho. Então, procurar, e é uma coisa que não vai te trazer danos, né? Você tem poucos efeitos, você tem que ter uma dedicação e você consegue fazer esse exercício do seu olfato para conseguir resgatar e voltar a ter uma qualidade de vida, já que a gente falou que ele tem muito a ver com isso. Com certeza. Como tudo na vida, a gente tem que ter o empenho, né, doutora? Isso, exatamente. Doutora, e tendo novidades, viu, nessa evolução aí, como nós falamos que é algo que está aí sendo estudado, que está evoluindo a cada dia. Se tiver alguma novidade, a gente quer saber aqui, ó, de primeira mão. Sim. E aí o espaço está aberto aqui para a senhora, para você, né? Tá bom? Muito obrigada, viu? Eu agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante. Eu que agradeço. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Atenção! Pegue o seu celular que está aí do seu ladinho, aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela, vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube. Essa entrevista já está lá à sua disposição. Entrem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.